obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o controle social, né, uma ferramenta extremamente importante, né, uma atuação importante do profissional, e destacar um pouco, a ideia é destacar um pouco aqui a atuação do farmacêutico no controle social da saúde. Bom, por que eu venho aqui? Né? Eu sou farmacêutica, eu tenho mestrado em farmácia, faço doutorado em farmácia, mas não por isso. Eu venho aqui hoje falar um pouquinho desse tema porque eu sou conselheira do Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, né? Eu venho militando já no controle social há alguns anos e a ideia é passar hoje um pouquinho dessa experiência, né? De como o farmacêutico, então, pode, junto do controle social da saúde, ser um militante para o fortalecimento do SUS e da assistência farmacêutica. Então, o título hoje da web palestra é Atuação do Farmacêutico no Controle Social da Saúde. Eu sou farmacêutica da Prefeitura Municipal de Florianópolis, estou no meu segundo mandato no Conselho Municipal de Saúde e represento no Conselho Municipal de Saúde o Sindicato dos Farmacêuticos de Santa Catarina, do qual eu sou diretora, e daí mais para frente eu vou falar um pouquinho específico da atuação no Conselho Municipal de Saúde, algumas experiências, né, que a gente pode compartilhar. Para começar, é importante a gente sempre lembrar o que é um controle social, né? O controle social é uma definição que a gente encontra de literatura, é uma definição que eu gosto mais, que mais me aproximo, é a participação da sociedade no acompanhamento e verificação das ações da gestão pública, na execução das políticas públicas, avaliando objetivos, processos e resultados. Nada mais é, então, do que a aproximação da comunidade do processo decisório. Porque vivemos num regime democrático, né, onde, então, trabalhamos com a democracia representativa, elegemos os nossos representantes, né, para lá, então, tomar as decisões, com base, então, de planos de governo, não necessariamente muitas vezes respeitados, mas esse é o modelo vigente. E a proposta do controle social, então, é uma lógica de democracia participativa, onde o cidadão, então, ele participa dos processos decisórios, né. A gente começa, então, um grande marco do controle social surge com a criação do SUS, né? Então, lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, então, ratificado, né, na nossa Constituição Cidadã de 88, e então, em 90, na promulgação, né, quando as leis que vão organizar o sistema, a Lei 8080, a Lei 8142, então, ela trata do controle social e traz, então, a normatificação, né, as normas de como vai se estabelecer esse controle social na saúde. Então, o SUS, ele nasce com a lógica já do controle social. Ele é um dos fundamentos, né, do sistema. A criação, o termo controle social, geralmente se entende um controle, né, ele era utilizado como um controle do governo sobre a sociedade, né? Então, o Estado governando a sociedade. No entanto, nessa lógica que eu trouxe, então, da reforma sanitária, na lógica de construção da Constituição Cidadã e de construção do SUS, esse termo, justamente, ele vem romper com isso. É a sociedade participando do processo decisório, né? Então, é a sociedade, por meio de conselhos e conferências, que a gente já vai falar um pouquinho mais, participando, então, desse processo de como gerir, de como se é entendido e como são conduzidas as políticas públicas de saúde. Os conselhos de saúde, especificamente, eles estão regidos, então, estão organizados na Lei 8142, que ela traz lá no artigo 1º, que o Conselho de Saúde, ele é em caráter permanente e deliberativo, isso é importante, esse deliberativo, né? Ele é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde e usuários, então, os atores envolvidos no sistema, né? Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. Então, as 3 instâncias vão ter o seu conselho de saúde, tanto municipal, quanto estadual, quanto nacional, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. No entanto, é deliberativo, né, como eu disse, mas as decisões são homologadas pelo chefe de poder legalmente constituído em cada esfera. Então, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde, ele é deliberativo, ele pode tomar determinadas decisões, mas que precisam ser ratificadas pelo prefeito. E aí a gente pode encontrar um entrave para algumas situações, para algumas deliberações do Conselho. Outro entrave importante que às vezes a gente encontra é que alguns conselhos ainda trabalham com a lógica de o presidente é o secretário de saúde. Florianópolis ainda tem um
um regimento vigente atual, que já está para ser modificado na próxima eleição, que é isso, que o presidente é nato, é sempre o secretário. E isso muitas vezes pode ser um entrave, então, apesar desse espaço, né, deliberativo, esse espaço de poder decisório, isso, por exemplo, pode barrar, né, pode inibir algumas ações do controle social. Mas ela é uma instância extremamente importante, a gente vai discutir um pouco aqui como fazer os conselhos, né, como mudar um conselho que não está atuando bem, como fazer, né, então, como profissional farmacêutico, se inserindo nesse processo, ele pode contribuir para essas limitações que podem aparecer, por exemplo, nos conselhos de saúde. O Conselho de Saúde, então, ele é uma atividade, ele tem como base uma atividade de proposição, né, da política pública de saúde e também fiscalizadora. Ele não pode ser nenhuma coisa ou só uma coisa ou só outra. Ele não pode, por exemplo, se ater somente às contas do município. Isso é extremamente importante, né? Mas também ele precisa ser propositivo, ele precisa dar as normas da condução da política pública de saúde do município, do estado ou nacional, né? Para quem quer entender um pouco como funciona, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, a 453 de 2012, ela dá toda a normatização de como funciona, como deve ser a representação, a questão das eleições, né? Ela dá direcionamentos importantes, então os conselhos de saúde municipais e estaduais, eles se baseiam, então, nessa resolução do Conselho Nacional de Saúde. E, como eu já disse, cada esfera, então, tem o seu conselho. A gente tem o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, cada estado tem o seu, e cada município, então, obrigatoriamente precisa ter o seu Conselho Municipal de Saúde. Para além disso, então, essas são as instâncias obrigatórias, hoje em dia nós temos muito fortalecidos os conselhos locais de saúde. E Florianópolis tem buscado nos últimos anos o fortalecimento dos conselhos locais, para que então que a decisão ela seja mais ainda participativa, com maior envolvimento da comunidade. Se a gente pensar o Conselho Municipal, ele tem cerca de 30 representantes, né? Então 30 conselheiros que estão ali representando as suas bases, ou não, né? Isso a gente também vai discutir um pouquinho essa questão da representação. A ideia de os conselhos locais fortalecidos é que consegue então chegar mais ainda à demanda da comunidade no Conselho Municipal. Então, para Florianópolis, né, cada centro de saúde possui, né, hoje praticamente a totalidade, né, são poucos ainda que não possuem um conselho local de saúde, então que ele não é deliberativo, né, ele não tem esse poder deliberativo, mas ele tem um poder consultivo, e ele, então, nós criamos um mecanismo que os conselhos locais são bem fortalecidos e tem espaço na reunião do Conselho Municipal de Saúde, então os conselheiros locais ajudam e orientam os conselheiros municipais na tomada de decisão, né, e sempre se procura, então, fortalecer esse espaço. Então, não obrigatório, mas extremamente importante, que pode ajudar muito, né, a tomada de decisão ali na unidade de saúde e também a condução da política no município. Por que, então, o farmacêutico precisa participar, né? Porque participar desse processo do controle social. Primeiro, por ser cidadão, né? Um cidadão preocupado com a condução da política de saúde do seu município, por ser um trabalhador de saúde, e daí seja ele público ou privado, né? Então, principalmente não se for um trabalhador do SUS, porque eu entendo todo trabalhador do SUS como um militante do SUS, né? Porque ele está ali para fazer dar certo, para fazer o sistema, ele acredita no sistema, acredita na saúde pública gratuita, de qualidade, e fortalecer o controle social é buscar, sim, o fortalecimento do SUS e também da assistência farmacêutica, né? Então, o farmacêutico, enquanto trabalhador, enquanto esse reconhecimento sim, um trabalhador de saúde, ele está inserido, né, no processo de cuidado dos usuários, ele está inserido no sistema, ele cumpre o seu papel social, então, e com isso ele se aproxima e valoriza também o trabalho dos farmacêuticos, porque um farmacêutico que ele atua no controle social e ele demonstra, né, o que faz a categoria, como potencializar, por exemplo, a assistência farmacêutica de um município, ele acaba ganhando reconhecimento dos pares, né? Então, é extremamente importante, eu enquanto farmacêutica, eu enquanto militante, né, do SUS, eu entendi que eu poderia fazer diferença, sim, participando dessas instâncias, então hoje representando o meu sindicato,
né? Eu estou junto e militando, né, no Conselho Municipal de Saúde, assim como temos outros farmacêuticos hoje em dia aqui no estado. Nós temos diversos municípios que têm farmacêuticos, né, nos conselhos municipais de saúde. Temos pelo menos 2 farmacêuticos no Conselho Estadual de Saúde, um representando com uma cadeira do CRF e outro com uma cadeira do Sindifar, né, do nosso sindicato. E também hoje, para nossa felicidade, o presidente do Conselho Nacional de Saúde é um farmacêutico, o Ronald, né, Ferreira dos Santos, e o Ronald desenvolve um trabalho, né, extremamente expressivo, né, no fortalecimento do SUS, da democracia, né, frente, então, ao Conselho Nacional de Saúde. Então, estamos, sim, nesses diversos espaços, né. Bom, e como é que eu faço para participar? Tudo bem, fiquei sensibilizada após ver a web, já venho acompanhando um pouco o trabalho. Como é que eu faço para participar? Para participar dos conselhos, primeiro a gente precisa representar, né? A gente precisa estar representando alguma entidade. Diferente dos conselhos locais de saúde, onde o conselheiro é o próprio cidadão, o próprio usuário, no conselho municipal, conselho estadual e no Conselho Nacional de Saúde, o representante, o conselheiro, ele representa um segmento e uma entidade. Então, dentro daquele segmento, né? Então, são 3 os segmentos, então pode ser pelos usuários, que sempre correspondem a 50% das cadeiras de um conselho, pelo prestador de serviço ou gestor, que corresponde a 25%, ou como trabalhador de saúde, que corresponde a 25%. E o farmacêutico, assim como qualquer outro profissional de saúde, não necessariamente ele está no segmento trabalhadores. Atualmente, eu estou no segmento de trabalhadores, né, de profissionais, mas um farmacêutico que está na gestão, por exemplo, ele pode, sim, ocupar uma cadeira. Hoje em dia, no Conselho Municipal de Saúde, tem um colega farmacêutico também que ele está representando o segmento dos gestores, né? Ele está, dos prestadores, desculpa, ele está como prestador de serviço. E também pode ser usuário, ao representar, por exemplo, alguma associação de moradores, alguma associação de patologias, ele também pode transitar nesse espaço. Tudo vai depender do que está representando, né? Geralmente, a maioria dos farmacêuticos está enquanto segmento de profissionais de saúde, mas isso também nada impede, depende da função que você está ali fazendo. As entidades, então, a entidade, ela concorre, não é o conselheiro, não é o nome, não sou eu, Fernanda, que concorre à eleição. Então, o meu sindicato concorreu à eleição, né, no segmento dos profissionais de saúde, e uma vez eleito, ele indica o nome de titular e suplente que vão fazer durante o mandato, 2 anos, 3 anos, a depender de cada conselho. Então, o importante para participar nesse espaço é preciso estar representando alguma entidade, né? Geralmente, os farmacêuticos que estão no segmento profissionais, eles representam ou o sindicato ou o Conselho Regional de Farmácia. Ok, importante, né? Vamos participar, sou um conselheiro agora. Eu represento a minha base, né? Será que nas decisões ali que eu estou tomando, né, eu enquanto farmacêutica que estou representando o sindicato, a cada plenária do Conselho Municipal de Saúde, será que de fato eu estou representando a opinião da minha categoria, né? Eu levo os temas para discutir, né? Será que de fato essa representação ela é individual ou ela é de uma base, né? Eu trago aqui 2, depois vocês até podem dar uma olhada, eu vou deixar na referência. São 2 estudos que foram investigar um pouco esses questionamentos, né? O Lander Hall, desculpa se eu pronunciei, e colaboradores, eles viram primeiro que a maioria das resoluções, eles foram analisar as resoluções aprovadas, né, dos conselhos para ver um pouco o quanto esse conselho ele é de fato propositor de políticas, ele determina o rumo das políticas do município. E ele viu que a maioria referia-se à aprovação de programas e projetos que vinham da secretaria, então mais numa lógica de corroborar, né, de dar um ok para o que a gestão traz, referentes à reforma, aquisição de material e equipamento para unidades de saúde, qualificação de serviços já existentes ou criação de novos serviços. Uma atuação, esse estudo traz uma atuação um pouco limitada do Conselho, mas como um espaço burocrático que precisa, então, porque ele é obrigatório, né? Então o Conselho é obrigatório existir, se o município não tem repasse dos recursos, e o Conselho, muitas vezes, a gente pode ver como um espaço que
ele acaba sendo para cumprir essa função burocrática. Então, o gestor precisa de uma resolução, ele vem no conselho e aprova, ele precisa aprovar as contas, ele vem no conselho e aprova, né? E para fazer diferente isso, para romper isso, é só construindo uma bancada de conselheiros que entendem o papel daquela entidade, o potencial daquela entidade, que vão, então, juntos, né, romper com isso, romper com esse processo, né? Então, levar sim proposições, levar sim discussões, né? Outro estudo também de Pereira Neto, de 2012, ele foi investigado aí o conselheiro, aquele questionamento que eu fiz. Então, bom, o que esse conselheiro, né, o que ele está fazendo ali, por que ele está ali, né? E daí ele trouxe, entre umas conclusões do estudo, que os depoentes foram unânimes em admitir a prática da troca de favor visando o uso privado. Então, que os conselheiros eles estavam ali, né, naquela situação, naquela espaço de pesquisa, que os conselheiros estavam ali também para obter ganhos próprios, né? Então, a gente também não pode se iludir porque é conselheiro, porque é um conselho que necessariamente vai ter o mesmo entendimento que a gente tem, né, dos rumos, né, e de como deve ser o controle social. Bom, mas como fazer isso, né? Como fazer isso mudar? É preciso reinventar a forma, né, de atuação dos conselheiros nos conselhos locais, nos conselhos de saúde, né? E para isso, então, a gente precisa ocupar os espaços, por isso que eu sempre defendi, e as entidades a qual eu pertenço defendem a participação que os farmacêuticos, sim, ocupem esses espaços, e para isso, então, ocupem com qualificação, sabendo o papel que vai ali desempenhar. Entendo esse entendimento, então, há quase uma década, as entidades, né, daí eu vou citar aqui três, em destaque a Federação Nacional dos Farmacêuticos, a FENAFAR, junto com a Escola Nacional dos Farmacêuticos, e daí os seus sindicatos filiados, né, os sindicatos filiados à FENAFAR e o Sindicato dos Farmacêuticos de Santa Catarina é um deles, vem desempenhando atividades para qualificar o farmacêutico, então, que vai desenvolver as suas atividades no controle social. Né? Então, vem qualificando esse profissional, incentivando a participação e também qualificando essa atuação. Então, nós já fizemos, né, daí de 2009 para cá, 5 encontros nacionais de farmacêuticos que atuam no controle social. Então, são feitos tanto encontros nacionais, o último foi em 2015 em Cuiabá, também como encontros regionais. Eu já participei de algum desses encontros, então, são momentos extremamente ricos, né, de farmacêuticos, então, que estão, enquanto conselheiros, se capacitando, trocando as suas experiências, né, e isso promovido, então, pela FENAFAR e pela Escola Nacional dos Farmacêuticos. Também, enquanto um diferencial da nossa categoria, né, a categoria dos farmacêuticos foi a única categoria que se organizou nacionalmente para participar das conferências de saúde. Tanto para a 14ª Conferência Nacional de Saúde, quanto para a 15ª, né, a última conferência. Eu vou falar um pouquinho para frente das conferências em si, mas para a 14ª Conferência Nacional de Saúde, a FENAFAR e a Escola Nacional dos Farmacêuticos promoveram 5 encontros, um em cada região, né, para discutir, então, ali com farmacêuticos, formular propostas relacionadas à assistência farmacêutica, para que esses farmacêuticos, então, ao irem para as conferências municipais, levassem essas propostas para que elas pudessem, então, né, constar nos relatórios, são propostas mais qualificadas, mais discutidas, e esse mesmo processo foi feito em 2015, onde em 19 encontros preparatórios, e daí o Brasil, né, fomos em diversos estados do país, eu falo fomos porque eu participei de algum desses encontros, eu sou diretora da Escola Nacional dos Farmacêuticos, aqui em Santa Catarina também nós tivemos, então foram feitas, então, um momento, né, um dia de trabalho para construir, discutir o tema da conferência e construir propostas qualificadas, então, né, para que o farmacêutico ao ir para as conferências levasse essas propostas, e muitas dessas propostas, então, bem discutidas, qualificadas, chegaram até a Conferência Nacional de Saúde. Se a gente olha o relatório da Conferência Nacional de Saúde, tem ali algumas boas propostas, né, da assistência farmacêutica construída nesse processo. Então, que agora vão embasar essas propostas, uma vez constando nos relatórios, elas vão embasar a criação do plano municipal, do plano estadual, né, e nacional também, conduzindo, então, dando norte da condução das políticas públicas. Né? Então, isso é um diferencial até onde eu sei, a categoria dos farmacêuticos foi a única que se organizou dessa maneira, né? E isso a FENAFAR entende, né? A Federação Nacional dos Farmacêuticos entende enquanto uma das funções da FENAFAR, esse incentivo, essa qualificação. Então, esse é um processo que a gente vem adotando preparatório para as conferências, né?
Em Santa Catarina também já fizemos esse momento, então promovido pelo Conselho Regional de Farmácia e pelo Sindicato dos Farmacêuticos, nós já realizamos o primeiro encontro catarinense de farmacêuticos que atuam no controle social, né? E em breve também fizemos um levantamento, então, para saber onde estavam os farmacêuticos, né? Então, os farmacêuticos foram chamados a identificar de qual município pertenciam, né? A qual segmento que estavam, o conselho que estava participando, e em breve também o Conselho Regional de Farmácia vai organizar esse segundo encontro, então, catarinense de farmacêuticos atuantes no controle social. É extremamente importante para nos reconhecermos, né, aonde estamos e para trocarmos as experiências, porque muitas vezes um farmacêutico de Joinville, por exemplo, desenvolvendo um bom trabalho, né, que pode ser, ou enfrentando dificuldades, ele pode trocar experiências com o farmacêutico que está em Chapecó, com o farmacêutico que está em Criciúma, né, daí bem relacionado, experiências não só relacionadas à área, mas também experiências, né, na própria condução do controle social e do conselho. Vou falar um pouquinho, então, mais breve, da minha atuação no Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis e como a minha atuação, né, estando ali presente, eu consegui discutir alguns temas relacionados à assistência farmacêutica, né, que obtivemos com isso, né, uma visibilidade, uma representatividade da área, né. É importante ressaltar que, enquanto farmacêutica no Conselho Municipal de Saúde, eu estou representando daí o segmento dos trabalhadores, eu não estou ali somente defendendo e militando por causas da assistência farmacêutica. Né? O meu primeiro lugar, então, é pela política de saúde, é o fortalecimento do SUS, então a minha atuação ela vai em diversos espaços. Mas, obviamente, que por estar ali, acaba sendo, eu acabei virando nesse período a referência daí para a discussão da assistência farmacêutica e levando também, trazendo a condução dos temas, né? Um momento extremamente importante dessa minha participação, que para mim foi muito marcante, foi a última Conferência Municipal de Saúde. A 9ª conferência nós conseguimos 1.045 participantes, então foi uma conferência com muita participação, que teve muita participação de usuários, assim, de fato uma conferência que discutiu os rumos. Ela foi feita em 2015, né? E dali então, né, eu saí delegada tanto para a Conferência Estadual de Saúde quanto para a Conferência Nacional de Saúde. Vivenciar esse processo das conferências de saúde foi muito enriquecedor, assim, em especial a Conferência Nacional de Saúde, né? Ver ali representada toda aquela diversidade, né, de usuários, de profissionais, de gestores, e discutindo juntos, né, como juntar todo mundo e discutir o rumo de saúde do Brasil, ainda num momento, né, de democracia afetada. Então foi isso, nesse processo em 2015. Da conferência, então, a Conferência Municipal de Saúde aprovou diversas propostas relacionadas à assistência farmacêutica, né? Os farmacêuticos participaram muito do processo e essas propostas não vieram só de farmacêuticos, né? Vieram dos usuários, de outros profissionais. Por exemplo, uma das propostas aprovadas é ampliar o número de farmácias de referência nos distritos sanitários. A gente ainda tem uma questão de centralização da dispensação de medicamentos controlados. A outra, né, então, uma proposta inovadora que o Conselho Municipal de Saúde vem, então, colocando em outros espaços de pauta essa proposta que é a descentralização da dispensação de medicamentos no posto de saúde do bairro, então levar para o centro de saúde controlados, antirretrovirais, medicamentos, né, de uso contínuo. Então, garantindo assistência farmacêutica da integral, pensando na presença do profissional farmacêutico nas unidades de saúde. Então, essas propostas constando no relatório da conferência, elas são extremamente importantes, pois daí, então, o Conselho pega essas propostas e vai fazer a militância, né, para que elas possam, de fato, se efetivar, né, e aparecerem, então, e virarem as políticas, né, as ações da política pública. Uma atuação aí bem marcante, assim, foi por conta do programa Remédio em Casa. Florianópolis, na última gestão, teve uma proposta implantada de entrega de medicamentos em casa, e que vai contra a lógica, né, discutida na conferência, em outros espaços, que é da assistência farmacêutica, cada vez mais próxima do cidadão, vinculada à saúde da família, né, inserida nos centros de saúde. Então, o gestor traz uma proposta de entrega de medicamentos em casa, por equipe terceirizada. Então, essa discussão ela foi muito feita no Conselho Municipal de Saúde, né, e ela até, inclusive, veio da própria conferência uma proposta de revogação
desse programa e uma moção de repúdio contra esse programa. E depois nós conseguimos, então, na discussão, Florianópolis passou por um processo de cortes expressivos de recurso, então o Conselho se posicionou muito e foi frente ao prefeito em diversas reuniões para discutir como conduzir isso, e uma das contrapartidas que o Conselho exigiu nesse processo era a extinção desse programa, uma vez que se não há recursos para a saúde, por que então usar recursos para contratar motoboys, né, para fazer uma entrega de um programa que não era o desejado pelos seus munícipes. Então, isso foi uma atuação do controle social, né, que eu, obviamente, participei, assim, mas que não foi uma coisa só minha, e a felicidade nesse processo era o entendimento do Conselho como um todo, que aquilo não representava, não era a política que se queria, e que foi, o Conselho firmemente se posicionou perante isso. Uma vez as propostas aprovadas, né, na conferência, a gente sai com o relatório da Conferência Municipal de Saúde, para isso não virar só mais um relatório e daqui a 4 anos fazer uma outra conferência, ter outro relatório, uma atuação importante do controle social é fazer valer isso agora na construção do Plano Municipal de Saúde, que é o que estamos passando nesse momento. Então, em 2015 foi feita a conferência e agora, em 2017, o Conselho está organizando oficinas para, junto com a gestão, fazer a construção do Plano Municipal de Saúde, que vai a partir de 2018, 2021. Então, é nesse momento, então, que agora os conselheiros estão organizados para, com o relatório junto, fazer valer as propostas que vieram da conferência, né? Não dá, nesse momento, para o gestor construir o seu Plano Municipal de Saúde sem ter como base o que veio, né, o que é anseio da população e que veio da conferência. Então, esse é o momento para mais ainda da conferência, que é a garantia, então, que isso vire política, que isso vire ações, né, que isso venha a acontecer e mudar, né, mudar ou continuar os rumos da condução do sistema, né, da política. Outra experiência também foi que fizemos no ano passado, enquanto na época de eleições, juntamos, né, o Conselho organizou, todos os pré-candidatos, né, todos os candidatos à prefeitura, e construímos um documento com 20 propostas, né, compromissos que os candidatos deveriam ter com o SUS. E um dos compromissos era da assistência farmacêutica, então é esse que eu coloco aqui, que é de fortalecimento da assistência farmacêutica, de garantia da REMUME, né, de ampliar o número de farmácias distritais, e a gente conseguiu, então, de todos os candidatos que assinassem, então, ter esse compromisso, ele está assinado, o Conselho tem agora do atual prefeito isso assinado, e cobra, então, né, utiliza isso, então, nas negociações, uma vez que foi feito um compromisso, que agora, né, ele tem que ser... uma vez acordado, né, agora se utiliza disso então na negociação com o prefeito. Bom, uma dificuldade que eu tive é a questão da formação mesmo para atuação, né? A atuação no conselho ela é bem complexa, né? Você acaba, para de fato ser um conselheiro atuante, você precisa conhecer os instrumentos de gestão do SUS, e daí Plano Municipal de Saúde, PPA, LOA, LDO, RAG, tem que entender o que são essas siglas, como isso se comunica, como um tem relação com a outra, né? Então a importância de acompanhar a aprovação de como a LDO está na Câmara de Vereadores, então ir até a Câmara de Vereadores, né, até o Conselho foi essa semana acompanhar, de ver como é que está o relatório anual de gestão, né, de como esses instrumentos se relacionam, acessar as bases de dados, então conhecer, saber como acessar CIOPs, que é onde você vai encontrar as informações financeiras, então isso tudo é parte de uma necessidade de educação permanente, né? Então que aquelas atividades da FENAFAR, por exemplo, então, visam também trazer esse conhecimento para os farmacêuticos, e se isso não tem, né, se você não tem isso, então é importante buscar educação permanente, buscar até no próprio conselho, aqui no conselho nós temos uma comissão de educação permanente, então, que trabalha em momentos de capacitação, né, de discussão, como se apropriar desses termos, que isso é extremamente importante. Um conselheiro que não domina esse processo, ele acaba, por vezes, simplesmente sendo um conselheiro que vai em plenária e aprova ou discorda, né, sem estar embasado, né, por esses instrumentos. Aí, então, no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa que avaliou assistência farmacêutica, a capacidade de gestão da assistência farmacêutica em municípios catarinenses.
né? Eu utilizei uma série de indicadores, e um dos indicadores era se os farmacêuticos conheciam o Plano Municipal de Saúde, né? Entendendo que o Plano Municipal de Saúde é esse plano estabelecido para 4 anos, que é o que está ali no plano e que depois, a ano, vai ser executado, né? Então, a importância de, bom, queremos ampliação de um serviço, ele precisa constar, né? Então, isso precisa constar, senão depois isso não vai acontecer. Então, entender a importância da construção é fundamental para seja ele conselheiro ou não, né? Então, para minha surpresa ou não, né, infelizmente, de 6 municípios, em 5 os farmacêuticos não conheciam, né? A legenda, então, era se 100% conhecesse seria verde, se não vermelho, e a maioria dos municípios, então, foi vermelho, daí desconhecimento do próprio farmacêutico desse processo. Esse farmacêutico trabalhador do SUS desconhecendo, então, como se organiza a política no sistema, né? Para a gente seguir um pouquinho adiante, então, as conferências, né? É importante falar das conferências porque esse ano nós vamos ter 2 conferências temáticas, né, que já estão acontecendo e que, né, os farmacêuticos precisam conhecer e estão contribuindo, né, para esses debates. A conferência, a grande conferência de saúde, ela acontece a cada 4 anos, né? Então nós tivemos 2015, a última conferência, mas também está previsto lá na Lei 8142 que podem ser convocadas conferências temáticas, né? As conferências que a gente fala, como por exemplo a Conferência de Saúde da Mulher. Eu vou deixar, vai ficar na apresentação aqui para vocês, esses links, onde é possível ver a página, né, do Conselho Nacional de Saúde, buscar informações sobre a Conferência de Saúde da Mulher e também o documento orientador, né? Então é um PDF, eu deixei ali o link. A conferência ela acontece em agosto, né? Já aconteceram as etapas municipais, macro-regionais e as estaduais também, e agora a gente, né, então está se organizando para conferência, para a etapa nacional. A FENAFAR, então, junto com a Escola Nacional dos Farmacêuticos, elaborou um documento de contribuição da categoria farmacêutica para a 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. Então, ali a gente traz algumas temáticas, né, relacionadas à assistência farmacêutica e à saúde das mulheres. Também disponibilizei na apresentação um link, então, onde é possível, né, consultar isso, e a ideia, então, desse documento era que o farmacêutico e a sociedade, que ele distribuísse isso, discutisse isso. Então, para constar ali, tem propostas, né, tem sugestões de propostas, então, para constar nas conferências, né. Outra conferência, então, que também vai acontecer, extremamente importante, e aí o farmacêutico tem muito a contribuir no tema, é a Conferência de Vigilância em Saúde, né? Essa primeira, né, que vai acontecer, foi convocada ano passado, vai acontecer de 21 a 24 de novembro de 2017, com o tema Vigilância em Saúde, Direitos, Conquistas e Defesa de um SUS Público de Qualidade. E essa conferência, então, ela tem como objetivo propor diretrizes para a criação de uma política nacional de vigilância em saúde. Extremamente importante, o farmacêutico tem uma vivência na vigilância e pode contribuir muito para esse processo, né? Agora, e esse é o momento de contribuir, de 22 de junho a 31 de agosto estão acontecendo as etapas municipais ou macro-regionais. E é nesse momento, então, que tem que inserir, é ir lá no município participar, sair como delegado para a etapa estadual, delegado do estadual para a nacional, participar desses processos, porque não é possível depois entrar na conferência estadual. A estadual ela é fechada, somente participam os delegados eleitos na municipal. A municipal, então, ela é aberta, todo mundo que se inscreve, né, até um determinado período, ele é delegado, então, e pode ali contribuir, participar. A conferência estadual de Santa Catarina, ela já está marcada de 19 a 20 de setembro. Eu deixei também um link ali na apresentação do documento orientador da Conferência de Vigilância. E a FENAFAR também, junto com a Escola Nacional dos Farmacêuticos, também elaborou um documento de contribuição da categoria farmacêutica. Então, você farmacêutico que vai participar, pega esse documento, imprime, leva lá junto com você, que tem propostas, já tem sugestões de propostas prontas, né, para colocar nos temas, nos grupos, e que para que essas propostas, uma vez elas possam sair da municipal e para a estadual, né, e para a Conferência Nacional de Saúde. Então, é um documento que eu recomendo a leitura. Bom, agora já entrando mais para o final da nossa discussão, afinal, o que se discute de assistência farmacêutica no controle social?
né? Um pouquinho do que eu ouvi, do que eu vivenciei nesses últimos anos. O que se discute, né? O que conselheiros levam de demanda do controle social e como a gente pode reverter e trazer outras discussões, né? A maioria das discussões da área da assistência farmacêutica são relacionadas à falta de medicamentos. O medicamento ele é tema quando ele está em falta, né? Mas a gente pode potencializar um pouquinho e discutir um pouco melhor o que é essa falta, né? Como, por exemplo, discutir a questão do financiamento, né? Trazer, problematizar com os conselheiros, e daí você não precisa ser conselheiro para isso, né? Não precisa ser só enquanto conselheiro. Você, enquanto farmacêutico do município, você pode participar de uma plenária, conversar com o conselheiro, trazer o tema, né? Discutir, por exemplo, o financiamento para a estruturação dos serviços, o quanto o município está gastando de judicialização. Muitas vezes os conselheiros desconhecem esse valor, esse exorbitante valor que é muito dos municípios, né? Então, por vezes, o conselheiro está ali acompanhando se vai ou se está gastando o que tem que gastar na compra de medicamentos, e por vezes o que é gasto em judicialização sequer está na rubrica da assistência farmacêutica. Então, esse dado é um dado desconhecido, né? Então, é um dado importante para levar, para problematizar, e com isso, né, mostrando isso, a necessidade de estruturar melhor, né, de repente estruturar melhor um serviço farmacêutico, estruturar melhor uma farmácia. Bom, lista de medicamentos, né, eu solicitei uma vez que a CFT fosse na plenária para mostrar um pouco como é esse processo, né? Por que tem determinado medicamento e não tem outro, né? Então, trazer para os conselheiros a lógica, ou se não tem essa lógica, se não tem a CFT, problematizar isso no conselho, né? Problematizar que a lista é ruim, que a lista é extensa, que a lista tem problemas, né? Ou se não, por exemplo, a própria elaboração do Plano Municipal de Saúde, extremamente importante constar as questões de assistência farmacêutica, né? Então, isso precisa estar ali, o farmacêutico precisa atuar e trazer essa discussão, né? Bom, como são as farmácias, como está a dispensação de medicamentos, por que a dispensação de medicamentos ela é centralizada ou ela é descentralizada, né? Por vezes os conselheiros sequer pararam para problematizar essa situação. O quanto importante, e às vezes aqui está um apoio importante que às vezes o farmacêutico, para buscar a descentralização, por exemplo, buscar a criação de novas farmácias ou até mesmo ter mais farmacêuticos em unidades de saúde, o apoio do controle social é extremamente importante. Daí a gente precisa problematizar e discutir com os conselheiros isso, quanto, né, a presença de um farmacêutico vai enriquecer o serviço ali ofertado, quanto que o farmacêutico vai, né, contribuir para o processo de cuidado do usuário, quanto que ele vai contribuir para a gestão daquela farmácia. Então, ele ali presente, ele pode dispensar outros medicamentos. Então, isso são coisas que os conselheiros vão apoiar, né? Então, isso bem discutido e tendo o apoio do controle social é muito mais fácil, né, discutir com o gestor e fazer e colocar isso em prática, né? Bom, discutir com a questão de as farmácias não estarem regularizadas. Então, tem farmácia, se chama de farmácia, mas não registra em conselho, né? Onde são dispensados medicamentos especializados, medicamento da tuberculose. Então, os conselheiros, por vezes, não discutem isso, né? E, às vezes, discutir a falta. Eu aproveitei algumas situações de, mas está faltando, para trazer todo esse cenário por trás. A falta, em muitos casos, ela é, sim, problema de falta de recursos, mas, às vezes, é problema de gestão. Em muitas unidades você tem medicamento faltando porque não é feito pedido direito, porque não tem um profissional capacitado para estar fazendo aquele pedido. Então, aproveitar esses momentos que vêm pela falta, mas para daí trazer uma discussão mais qualificada, né, e tentar estruturar a assistência farmacêutica. E uma coisa que eu sugiro, mesmo se você sendo um conselheiro ou não, chamar os conselheiros do Conselho Local de Saúde, do Conselho Municipal, para fazer visitação nas farmácias, né? Então, organiza com os conselheiros, vai lá na farmácia da Policlínica, na CAF, vai lá na farmácia, tira, então, o conselheiro também do espaço da plenária, né? E vai mostrar para ele um pouco como está esse processo. O conselheiro, ele precisa estar... É isso, não seremos todos os conselheiros farmacêuticos, longe disso, não é nenhuma intenção, né? Mesmo não tendo farmacêutico a gente não vai conseguir contemplar todas as profissões, não é isso que se deseja. Mesmo não tendo esse profissional, é importante que essa discussão seja feita. Então, buscar conselheiros ali que são parceiros, né, para levar. Então, e a visitação, geralmente ela traz muitos, porque você vai lá em loco e mostra as condições de armazenamento, as condições de dispensação,
né? O fato, bom, eu estou adquirindo medicamentos, o município está gastando com isso, impacta na folha do município, mas chega lá, não tem um ar-condicionado, não tem um armário adequado, as condições que, né, todos nós farmacêuticos sabemos que infelizmente, algumas farmácias dos municípios ainda se encontram, né? Então, buscar no controle social também esse apoio, né? É isso, eu vou deixar aqui, como a apresentação é disponibilizada, eu vou deixar aqui para vocês aqueles 2 estudos, né, as referências que eu utilizei, uma delas é a minha dissertação, né, para que então possa consultar também, e sugiro a vocês então que olhem aqueles documentos que eu trouxe das conferências, né, em especial da Conferência de Vigilância em Saúde, que é uma conferência que está acontecendo agora, que é uma oportunidade agora, né, de participar da conferência, levar boas propostas, contribuir com a discussão, né, nós temos muita discussão nós temos a vivência na vigilância em saúde, então é importante o farmacêutico qualificar, né, buscar esse processo. E caso você queira ser conselheiro, né, do Conselho Municipal de Saúde, é possível entrar em contato com o Sindicato dos Farmacêuticos ou com o Conselho Regional de Farmácia e, então, numa eleição, propor para o Conselho, né, ou para o sindicato que seja, então, representante, né, da categoria nessa eleição, né, no pleito do Conselho, integrando, então, enquanto conselheiro do Conselho Municipal de Saúde. O importante é participar, o importante é reconhecer esse espaço, né, e reconhecer esse espaço como, sim, um instrumento importante para o fortalecimento do SUS e da assistência farmacêutica. Obrigada. Nós temos uma pergunta aqui que já foi deixada ali em cima no nosso chat. A Ângela Juliane Melo. A Remume deve passar pelo Conselho de Saúde, já valida, ou precisa posteriormente, obrigatoriamente, passar pelo Legislativo e o Executivo? Ah, perfeito, Ângela. Ângela, né? Isso. Perfeito, Ângela. O Conselho, ele precisa, sim, aprovar mudanças, né? Ele precisa aprovar mudanças na Remume. Então, o município tem que apresentar. Um problema, Ângela, que a gente encontra, inclusive lá na pesquisa que eu fiz do mestrado, muitos municípios não têm Remume. Tá? Não tem Remume oficializada, publicada, divulgada, né? Então, uma Remume que foi aprovada por meio de uma norma, seja uma portaria, um decreto, né? Mas não tem isso e não passa pelo Conselho. E é obrigatório, né? A partir agora dos últimos anos, então é preciso sim passar, e se não passar, né? Essas normas, isso pode ser questionado. Então, os conselheiros têm que saber, muitos conselhos não sabem disso. Então, qualquer alteração, inserção, exclusão, né? Quando tem a publicação de uma nova lista, é preciso sim passar pelo Conselho, tá? Pela questão de Câmara de Vereadores, né, de Legislativo, isso não acontece, né? O que acontece é que quando se faz a prestação de contas, né, e isso entra como os temas, acaba sendo apresentado, a própria Comissão de Saúde, né, da Câmara de Vereadores, se é uma comissão acompanhante, né, que acompanha de fato, ela acaba acompanhando esses processos, mas pelo Conselho, sim, é obrigatório. É obrigatório apresentar, é obrigatório ter a Remume, né, para ir apresentar. Mas, infelizmente, ainda isso não é realidade em muitos dos municípios aqui de Santa Catarina. Certo. O Alexander Santos gostaria de saber se em Florianópolis as farmácias da UBS contam com farmacêuticos. Ah, perfeito. Alexander, a Florianópolis possui 49 unidades de saúde. Né? Dessas 49, somente 3 têm farmacêuticos, que é o Centro de Saúde de Saco Grande, onde eu trabalho, o Centro de Saúde da Trindade e o Centro de Saúde da Lagoa. Esses são centros de saúde que são farmácias de referência também. As outras farmácias de referência, elas estão em policlínicas, então não estão vinculadas a centro de saúde. Ainda é uma realidade muito distante, né? Então, se a gente pensar de 49, somente 3 têm farmacêuticos. Ainda há muito a avançar, né? Há muito a caminhar. Então, o usuário, por exemplo, de Florianópolis, que precisa ter acesso a medicamentos controlados, ele tem que sair do seu centro de saúde, se não for um desses 3, e ir até uma das farmácias de referência, né, para pegar o seu medicamento. Esses outros centros de saúde, eles recebem apoio do NASF, né? Hoje, alguns centros de saúde estão descobertos, mas grande parte desses centros de saúde recebe, então, o apoio do farmacêutico NASF, então, que ajuda na gestão da farmácia, faz o apoio às equipes, mas que não faz a dispensação dos medicamentos. Então, nesses espaços, a dispensação dos medicamentos é delegada a técnicos de enfermagem, técnicos administrativos, e geralmente o enfermeiro é o responsável pelas unidades, né?
Sobre essa temática que o Alexandre traz, eu trago uma novidade aqui que foi feita no final do ano passado por meio da Comissão de Saúde Pública do Conselho Regional de Farmácia. Eu sou conselheira também do Conselho e presidente, até então era presidente dessa comissão. Nós organizamos um diagnóstico da assistência farmacêutica em Santa Catarina, que a gente não tem esses números, a gente não sabe onde está o farmacêutico. Essa pergunta, né? Aonde estão? Os farmacêuticos estão nas unidades de saúde, estão nas policlínicas, aonde estão? Quantos são esses profissionais? Porque nem todos são registrados no Conselho. Então, o Ministério Público nos solicitou alguns dados, então nós organizamos uma ficha que os fiscais do CRF foram em todos os municípios, né, os 295 municípios, pegaram os dados dessa ficha, agora essa ficha está em análise com os membros da Comissão de Saúde Pública, e em breve, então, nós vamos ter um panorama, respondendo bem essa pergunta, assim, aonde estão os farmacêuticos, quais são os serviços prestados, e isso é extremamente importante para a gente entender a situação da assistência farmacêutica no Estado, o quanto caminhamos, para onde precisamos caminhar, né, e a proposta, então, é que com esses dados, CRF, Sindifar e o Ministério Público façam ações nos municípios para buscar o fortalecimento da assistência farmacêutica, a contratação de novos profissionais, a estruturação das farmácias, né? A gente sabe que em momentos de crise, difícil conversar sobre isso com o gestor, mas há situações caóticas onde o município sim precisa se organizar e por vezes a gente tem dados, né, dados até da própria comissão de trabalhos oriundos da comissão, mostram que a presença de um farmacêutico traz economia para o serviço, né? Então, munidos desses dados, então, agora 2017, 2018, essas entidades, então, vão se unir para o fortalecimento da assistência farmacêutica em Santa Catarina. É uma maneira foi uma maneira encontrada, né, de tentar fortalecer, porque não há obrigatoriedade legal. No momento, a gente não tem a obrigatoriedade legal da presença, a gente tem a obrigatoriedade legal da presença do farmacêutico em uma farmácia, né? Se o município não registra o que tem ali na unidade de saúde enquanto farmácia do conselho, o conselho não pode atuar, né? Então, esse é um vazio da lei, né? Que enquanto a gente não tem essa obrigatoriedade da presença, precisa sensibilizar o gestor e discutir a importância de estar presente, né? Eu vou reforçar a importância de participarmos das conferências temáticas que estão acontecendo agora esse ano. As conferências, né, a Conferência de Saúde da Mulher, organizada, Florianópolis organizou, a macro-regional também organizou e o restante do estado, muitas foram macro-regionais. Então, conferências extremamente importantes para discutir a temática. Os momentos de conferência são momentos, então, que as pessoas se juntam e pensam junto no processo, elaboram propostas, mas para além de elaborar propostas, é pensar na política, se organizar enquanto grupo militante. E nesse momento que estamos passando, né, no país, momento de corte de recursos, momento, né, de afrontas, de ataques ao SUS, é extremamente importante nos organizarmos para defendermos. Para mim, na minha visão, sempre ser trabalhador do SUS é ser militante do SUS, né? Eu estou no SUS porque eu acredito numa saúde pública gratuita, né, de qualidade, então eu preciso militar isso. Eu tenho sido muito feliz na minha militância no controle social, tem me proporcionado contato com diversos outros militantes, né? Os usuários, principalmente ver grupos de usuários fortalecidos é muito gratificante, assim. Então, quem não é conselheiro, não tem disponibilidade para ser conselheiro, mas frequentar mais esses espaços, né? Esses espaços, eles só mudam. Se o Conselho de Saúde tem problema, a gente precisa atuar precisa modificar isso. E no Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis isso foi evidente, assim. Nos últimos anos, uma renovação de conselheiros e o conselho tomou outro rumo. Hoje em dia é um conselho reconhecido pelos profissionais, reconhecido pelos usuários, um conselho combativo e respeitado pelos gestores, né? Então, mas isso só se deu por conta da importância de reconhecer aquele espaço. E daí, seja o farmacêutico ou não, né? Mas eu acho que a categoria farmacêutica tem muito a contribuir, né? E daí quem participa traz bons frutos. Então, convido a participar das conferências e também participar desses espaços. Obrigada.